Chegamos para mais um Correspondente Médico. Bem-vindo, como sempre, doutor. Muito obrigado, Elizabeth. E vamos trabalhar? Vamos trabalhar e já quero fazer uma pergunta para quem nos assiste e pode responder pelo Twitter, viu? Hashtag Correspondente Médico. Você se sente sobrecarregado no seu trabalho? Consegue descansar quando chega em casa? Na hora de dormir, consegue assim, zerar os pensamentos, apagar e relaxar? Aquele grupo de WhatsApp que segue apitando, mesmo depois das 6 da tarde, das 8 da noite? Então, participa, comenta com a gente, viu? Hashtag Correspondente Médico. Já já a gente coloca aqui no telão alguns comentários. Antes disso, a gente quer falar de mais um assunto que é bem legal que você participe também, que é um dado bem preocupante. Embriaguez ao volante. Dirigir bêbado. Beber e simplesmente ficar ali como o piloto de um carro e simplesmente poder matar uma outra pessoa, né? Segundo o levantamento da CNN, com dados do Departamento Nacional de Trânsito, vejamos aqui, olha, a quantidade de infrações. O país teve quase 55 mil motoristas multados por dirigirem embriagados entre janeiro e julho deste ano. No mesmo período do ano passado, esse número era de 24 mil. Vocês estão vendo a diferença? E o aumento, 127% no aumento do registro de pessoas dirigindo embriagadas. Aí a gente tem dois pontos bem importantes para tratar. Eu até acrescentaria mais um, doutor. Primeiro, você pode matar alguém. Você pode acabar com a vida de uma família, um filho morrer, uma mãe, um pai, justamente porque você foi inconsequente, não pensou em nada além do seu próprio prazer, sentou num carro, foi dirigir, pode causar um acidente e matar alguém. Isso é básico e, infelizmente, é muito corriqueiro. Acontece, assim, com uma rapidez tremenda. É incrível como tem registro de gente que morre atropelada por alguém que estava bêbado. E aí, outras duas questões. Primeiro, a Lei Brasileira de Trânsito. Ser pego dirigindo alcoolizado pode trazer consequências como retenção da carteira de motorista, suspensão do direito de dirigir por até 1 ano, multa de R$3.000 e até mesmo a prisão. E aí tem uma terceira questão que a gente traz aqui, que são os males à saúde, não é, doutor? Matar alguém por estar embriagado é um mal que você não recupera nunca mais. Não tem volta. Elisa, mas sem contar... Desculpa, eu acrescentaria um a mais, na verdade. O indivíduo, ele acaba funcionando como um suicídio passivo, porque hoje em dia todo mundo sabe que você faz ingestão de bebida alcoólica e a sua consciência altera. Desculpe. Não, exatamente. Então temos 4 pontos, não é, doutor? Porque a pessoa poder matar outra pessoa e também tirar a própria vida neste mesmo acidente. Essa questão dos efeitos do álcool no organismo. Como o álcool está muito associado a questões sociais, não, eu só bebo socialmente. A gente sempre acha que não tem mal nenhum, né? Mesmo que alguém fique do lado pegando no pé, está bebendo demais. Quem bebe nunca acha que está bebendo muito. Mas estão aqui os exemplos, não é, doutor, do efeito? Sim, do caminho onde tudo acontece. Na verdade, eu diria que tudo começaria no cérebro. Porque primeiro você tem a vontade, você tem o contato com a bebida para poder, então, ingeri-la. Ninguém vai jogar álcool na boca do outro à força. A partir do momento que você tem o álcool passando pelo aparelho digestivo, ingerido pela boca e chegando até o intestino delgado, existe a absorção. O que acontece? O álcool ele sai então do tubo digestivo e ganha a corrente sanguínea. Dessa forma, ele consegue atingir o cérebro, o sistema nervoso central. No momento inicial, existe a sensação de euforia, por isso que socialmente muitas vezes é tão aceito, então a pessoa às vezes é um pouquinho mais tímida, ela quer na verdade ter um pouquinho mais de descontração e acaba tendo essa percepção que pode ser um pouco agradável. Isso porque atua num neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico, que é um inibidor. E quem inibe inibição acaba liberando na verdade o comportamento, que pode ser uma sensação agradável, porém fugaz. Basta você aumentar um pouco a ingestão e esse efeito ele desaparece e outros aparecem. Por isso que o pessoal fica desinibido. Exato, e às vezes fala mais do que deveria, escuta menos do que deveria, por exemplo, quando alguém fala, olha, você está exagerando. Vem a alteração da coordenação motora, por isso aquele famoso, né, faz o 4, coloca a pessoa para andar e você percebe que ela não anda de forma adequada, porque o sistema nervoso central está sob influência da atuação do álcool, que acaba interferindo no funcionamento dos neurotransmissores. E, por fim, prejuízo do reflexo. Então, muitas vezes, quando, por exemplo, você vai ser atingido por alguém, ou de repente vê uma bola, alguma coisa assim, você faz um reflexo de defesa. A pessoa que está embriagada, ela perde esse tipo de reflexo.
com o próprio corpo. Então, se tropeça, ela pode cair de uma forma totalmente desprotegida e ter um trauma grave. E outra, se está no volante, muitas vezes a percepção do que está acontecendo à sua volta, ela é um pouco mais lenta. E poucos segundos fazem totalmente a diferença. Além do que pode existir a sonolência, que surge num grande número de pessoas. Depois desse trânsito pelo cérebro, é também no aparelho digestivo, mas no fígado, que inicia o processo de metabolização do álcool e eliminação, que via de regra vai acabar acontecendo também depois pela urina e pela própria transpiração. Mas o fígado desempenha um papel-chave. E depois de cerca de 4 horas, você tem o processo de eliminação acontecendo. Mas isso aqui depende do gênero, se é homem ou se é mulher, do tamanho da pessoa. Existem características genéticas que fazem com que algumas pessoas tenham uma maior predisposição a eliminar mais fácil, outros mais demorado. Num teste de mafômetro, você vai pegar isso com 12 horas. Então, assim, não tem um limite seguro. Começou a beber, Elisa, não dá para dirigir. Não dá. Inaceitável. Por isso, deste aumento, quando a gente compara o ano passado, janeiro e julho, janeiro e julho, com este ano, 127% o aumento no número de infração de pessoas embriagadas. Gente, é um desastre para uma família que perde alguém, porque uma pessoa inconsequente que está pensando só no seu prazer perde essas questões inibitórias que o doutor Fernando falou, as questões motoras, de reflexo, e tira a vida de alguém. E eu falo por experiência particular, como em muitos anos na reportagem, cobrindo acidentes em rodovia. Vocês não imaginam o que é dar de cara com uma família que acabou de encontrar um parente morto por causa de uma pessoa bêbada dirigindo. Então, é o sentimento que a gente não deseja para ninguém. Consciência, galera, não tem jeito. Tá bebendo, vai ser feliz, mas não vai dirigir, né? Não faça isso com os outros. Próximo assunto, doutor Fernando. Perguntinha do trabalho. Você acha que trabalha demais? Você acha que tem dormido mal? Chega na hora de dormir, não consegue desligar, a cabeça fica lá fritando e aí depois de um tempão consegue dormir, ainda sonha com trabalho ou fica com sono inquieto. Eu estou falando aqui de um exemplo, emocional, estresse, falta de apetite, irritação. Você passa por isso? #correspondente médico. E por qual motivo estamos fazendo essa pergunta? Na China, esse assunto preocupa algumas autoridades, tanto que o governo e a justiça do país começaram a notificar empresas que sobrecarregam os funcionários. Pois é, a ideia é evitar o sistema deles que eles chamam de 996. Isso significa trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite durante 6 dias da semana. Tu imagina isso? Das 9 às 9, 12 horas, durante 6 dias da semana, isso dá um total de 72 horas trabalhadas por semana. A preocupação dos chineses é com os possíveis danos à saúde dos trabalhadores, especialmente risco de depressão, que muita gente acha bobeira, depressão. Não, gente, tira o brilho da vida, é algo terrível e é um mal tremendo. Temos comentários, viu? Aqui no telão de quem já está participando com a gente. Olá, quem é? Paulo Dias. A pandemia intensificou justamente essa oscilação, trabalho e mais trabalho. Home office está destruindo a saúde mental de toda a equipe. Pessoal que está trabalhando de casa, hein, doutor Fernando Gomes? A gente já tem a sobrecarga do trabalho naturalmente, aí veio a pandemia e aumentou, né? E traz um desafio diferente, porque quando a gente fala do home office, é um outro estilo de trabalho. E você pode, na verdade, encurtar o tempo e aumentar a eficiência. O problema é que você percebe que pessoas, até do mundo corporativo, marcam reunião uma atrás da outra. E como você está de frente a frente para a tela, aquele momento que muitas vezes você tem para tomar um cafezinho, para descontrair um pouquinho, esticar o corpo, ele deixa de existir. Essa eficiência, ela não está sendo levada em consideração. Então, o ajuste em termos de carga de tempo trabalhado, ele, óbvio, a gente está aprendendo isso, ele precisa ser diferente para que você possa ter uma boa performance e também mantenha a sua saúde mental. O nome desse extremo, Elisa, que seria o esgotamento mental, é o burnout. É disso que, na verdade, as pessoas têm que fugir. Porque a nossa vida, na verdade, não é simplesmente trabalho. E até para a gente ter uma boa eficiência no trabalho, é importante que a sua vida, o seu pano de fundo, esteja funcionando de forma adequada. Comentário então do Paulo Dias. Obrigada, viu, Paulo, pelo seu comentário. O Paulo trouxe o reflexo do excesso de trabalho neste momento de pandemia no home office, e a notícia que a gente começou trazendo aqui sobre a China e também excesso de trabalho é que lá então as autoridades querem fazer vista grossa nas empresas de pera lá, as pessoas estão trabalhando demais, as pessoas estão sofrendo, estão ficando com depressão. Doutor Fernando Gomes, qual é a conexão entre ter depressão e em consequência ao excesso de trabalho?
Para você ter depressão, você precisa ter, na verdade, um substrato genético para que ela se manifeste. Só que isso acaba sendo o estopim. Então, uma situação em que o indivíduo passa por uma sobrecarga psicológica de trabalho, em qual ele não consegue descansar e não consegue voltar para o seu basal, e a gente chama esse processo de ir e vir de resiliência, você coloca o indivíduo numa situação de risco. Então, o indivíduo já tem a predisposição e um trabalho maçante, sem o tempo necessário para refrigerar. Estou falando aqui no bom sentido, né? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções e principalmente existir um repouso adequado faz com que a pessoa tenha uma porta de entrada aí para a manifestação clínica dessa doença psiquiátrica. Doutor, o senhor falou sobre pausar, tirar um momento para a gente conseguir descansar. Tem gente que para de fazer as atividades, mas a cabeça não para, né? Não existe essa pausa. Você pode ficar ali estático, sem se mexer. Tem quem até tente meditar, mas diz que a cabeça não para. De que maneira conseguir ter uma pausa com a eficácia a ponto da gente se sentir descansado? O ponto principal é a gente entender que o dia tem 3 momentos, manhã, tarde e noite. A gente tem as refeições, que são momentos em que a gente pode dar uma parada nesse processo e trocar algumas informações ou até interagir com a família e perceber que não é simplesmente trabalho. É lógico que existem momentos da vida em que tudo isso é diferente. Quando você tem um desafio, quando você tem, por exemplo, um jovem que vai fazer um vestibular. É diferente do indivíduo que está estudando no seu dia a dia. Existe ali uma função que ele vai precisar exercer, mas que tem começo, meio e fim. O problema é que assim, que nem esse sistema que você falou, o 996, eu tenho certeza que muita gente aqui no Brasil faz muito mais do que isso, talvez, só que de uma forma camuflada. A hora de trabalho acaba sendo pequena, mas sempre tem aquela conversa fora do trabalho, aquela solicitação fora do momento, aquele e-mail, aquele WhatsApp, e se a pessoa não faz, ela fica com medo de ser demitida por ser chamada de ineficiente ou incapaz. Então, assim, existe uma coisa velada atrás disso tudo. Mas é muito interessante a gente perceber até a China, na verdade, mostrando essa preocupação em, de alguma forma, controlar isso, ou pelo menos colocar um limite. Se você, na verdade, pode dormir de forma adequada, pode ter o seu tempo de lazer para praticar atividade física e alimentar de forma responsável e consciente, poder se interagir de uma forma feliz, né, com a sua família, com seus amigos, enfim, com as pessoas que você convive, você tem uma chance muito maior desse cérebro funcionar de uma forma muito mais equilibrada. O que vai garantir para o empregador um funcionário mais eficiente e para a pessoa uma longevidade com qualidade de vida muito maior. Reflexão para os gestores também. Até que ponto você compreende o limite do seu funcionário? Até que ponto você fala com um ser humano ou trata ele como se fosse apenas um número, um robô? É interessante essa reflexão para todos nós. É tão interessante que a gente vai trazer aqui um levantamento, doutor, que mostra os danos da pandemia na saúde mental dos brasileiros. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia IPEC, encomendada pela Pfizer, analisou cerca de 2.000 pessoas em 5 capitais do país. E os resultados vocês vão ver aqui na tela, ó. 16% dos entrevistados apresentaram ansiedade, atestaram que tem ansiedade. 8% depressão, embaixo tem síndrome do pânico, 3%, e fobia social, 2%. Doutor Fernando Gomes, a gente está vendo aqui a conexão de todos os assuntos, né? A importância de saber o limite do trabalho, veio a pandemia, tirou a gente de ordem e como adaptar a vida diante dessas mudanças e o reflexo emocional. Será que esse número não seria muito maior e a gente é que não se dá conta por quanto a gente sente emocionalmente o efeito de tudo isso? Isso pode acontecer. Em grandes metrópoles como São Paulo, existe uma coisa chamada efeito teto. Já existe um grau de ansiedade e depressão tão manifesto na população. O problema é normalizado. É normalizado. Uma coisa que chamou a atenção da gente foi o seguinte: sempre, desde o início da pandemia, com toda essa questão da orientação do distanciamento social, enfim, das medidas não farmacológicas, que a gente sabe que, enfim, pega todo mundo e de alguma forma foi desagradável, e a questão econômica que envolve, existiria um problema que vem depois, que está relacionado com a saúde mental, que seria uma quarta onda, na verdade, de problema. E, de fato, a gente vem observando isso. Então, ansiedade, depressão e outros problemas relacionados à saúde mental. A gente está no mês de Setembro Amarelo, que é o mês de, enfim, de conscientização para se evitar o suicídio, enfim, é algo que acaba sendo um problema decorrente da depressão. E os números, no ano passado, existia uma expectativa muito negativa de que esses números fossem muito maiores. E, por sorte, na verdade, esses números não foram tão proporcionais assim quanto à preocupação que existia anteriormente. Por que isso acontece? Provavelmente por 2 motivos, Elisa. Primeiro, porque a gente vem falando constantemente sobre isso. A partir do momento que a gente interfere
e a gente fala abertamente sobre isso, primeiro, olha, depressão não é frescura, é um problema que está relacionado, burnout não é funcionário preguiçoso ou também com sua frescura, não é um problema. Ai, que fraco, essa pessoa não dá conta, ai, é muito sensível, é isso que a gente ouve, isso, né? Conforme a gente começa a falar sobre isso, conscientizar a população, na verdade a gente tem um efeito também favorável de controlar e reduzir esses números. Por isso que a gente precisa ficar atento, né? Porque existem profissionais da área da saúde mental que estão prontos, dispostos e disponíveis para tratar todas essas pessoas, Elisa. Doutor Fernando Gomes, tem vários comentários chegando quando a gente fala das consequências emocionais, né, desse excesso de trabalho relacionado ao momento de pandemia e como isso afeta a nossa cabeça e da importância que a gente tem de dar para o reconhecimento. Importante admitir, não estou dando conta, não estou me sentindo bem, acho que hoje não é um bom dia. A gente tem uma mania, né? Estou generalizando, colocando todo mundo no pacote. Uma mania de nunca demonstrar que as coisas estão erradas, que isso, eu não estou cansado nunca, eu sou suficientemente forte. Parece que a gente compete mais com a gente mesmo do que com os outros, né? Existe também uma coisa do ser humano que é meio normal, viu, Elisa? É distanciar o físico do mental. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma entorse no pé, eu posso chegar aqui uma bengala mancando e todo mundo compreende e eu também não vou ter vergonha de mostrar esse problema. Se eu tenho alguma questão de ordem mental, do fórum neuropsiquiátrico, a pessoa fica com receio. Pô, vão achar que eu não estou muito bem, que depois eu não vou servir nunca para aquilo, que eu posso não ser confiável. E hoje em dia a gente entende, né? Como você mesmo falou. Como todo mundo está dentro do mesmo balaio de gato, a gente entende que existe essa questão e não existe problema em se falar, em se conversar sobre isso, porque já existem técnicas adequadas para se diagnosticar e tratar essas pessoas. Respeito. Vamos respeitar as oscilações emocionais das pessoas. O Gabriel está comentando que o trabalho remoto é um desafio diário e não deixa a gente descansar direito. O Paulo Viana disse que por causa disso não consegue dormir. Sempre sinto que acordo sem ter descansado, é mais um efeito. O Rodrigo dizendo que não consegue se desligar do trabalho. E o Gesiel, eu vou encerrar com a pergunta do Gesiel para a gente poder tratar num próximo episódio. Doutor, tenho problemas de insônia por causa disso, eu não consigo dormir. O que devo fazer? Pergunta do Gesiel. Vamos combinar então de voltar já no próximo episódio com dicas, doutor? O senhor que está sempre aí tentando desvendar os mistérios da nossa mente? Vamos falar sobre isso, sim. A gente deixa aqui essa pergunta do Gesiel e na próxima a gente acaba conversando sobre isso, então. Vamos trazer aqui algumas dicas e estudos a respeito da qualidade do sono e como dormir bem, né, gente? Para melhorar a qualidade de vida. Obrigada, viu, doutor? Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Saúde para todos nós. Este foi mais um Correspondente Médico.